Nós vamos mencionar coisas, nós vamos utilizar assuntos que foram vistos anteriormente. Então, se ao longo aqui da conversa, em algum momento você ficar em dúvida, pode ser interessante parar, pausar o vídeo, anotar essa dúvida e eventualmente procurar nas conversas anteriores, aonde o assunto foi tratado. Primeiro que eu quero conversar aqui é compartilhamento de memória. Como eu disse, são alguns tópicos assim em geral que eu escolhi para a gente falar, tá? A ideia vai da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem a CPU, lá do outro lado a memória RAM, e aqui no meio você recorda que nós temos a memória virtual, uma espécie de memória de mentira que nós conseguimos fabricar graças ao mecanismo de paginação, que a gente já estudou e que é bom que você tenha ele assim bem compreendido para a gente poder continuar. Aqui dentro da nossa memória virtual, na nossa memória de mentira, como eu costumo dizer, eu vou carregar dois aplicativos, qualquer posição aqui dentro. Então, aqui está o aplicativo 1 e aqui está o aplicativo 2. Nós já sabemos que a memória virtual é dividida em páginas, então eu vou fazer isso aqui. É toda a memória dividida em páginas, né? Não é só os aplicativos. Mas você deve estar entendendo o raciocínio. E essas páginas aqui são carregadas em molduras de memória RAM. Você recorda que aqui no meio nós temos todo aquele maquinário composto por MMU, tabela de páginas, etc, etc. Então, rapidamente, vamos dividir aqui a memória RAM em molduras também. E você sabe que algumas páginas são carregadas na memória física. E para a CPU está tudo certo, os aplicativos estão aqui funcionando corretamente. Pronto até aí. Suponha agora que esses dois aplicativos queiram trocar dados, que eles queiram conversar entre si. A gente estudou que a princípio isso seria impossível porque cada aplicativo está fechado em uma região de memória por meio daqueles dois registradores base e limite. Você está vendo agora que com a tabela de páginas a situação é diferente? Cada programa tem as suas páginas separadas na memória e um programa não consegue invadir a área de outro simplesmente porque ele não vai ter nem ponteiro para conseguir esse acesso. Uma das maneiras de implementar a tabela de páginas, por exemplo, lá nos processadores x86, a gente pode ter uma tabela de páginas para cada aplicativo, tá? Bom, e na verdade a gente pode continuar pensando nesse mecanismo de base e limite que vai limitar, né, o range, a faixa de endereços que um aplicativo pode usar. Então a tabela daquele aplicativo vai fazer essa limitação de qualquer maneira. Mas eles querem conversar entre si, tá? Eles precisam trocar dados. Veja, o nosso assunto então é compartilhamento de RAM. Uma das maneiras de obter essa conversa entre esses aplicativos é a seguinte, que eu vou desenhar agora. Então, o aplicativo número 1 tem algumas páginas lá na memória que ele está utilizando, por exemplo, essa aqui. O aplicativo número 2 tem as páginas dele também, né? Então, uma página ocupando essa moldura, o aplicativo 1, uma página ocupando aquela outra moldura lá. As molduras são numeradas, assim como as páginas também, etc, etc. E
Eu vou destacar uma página aqui desse aplicativo número 1 e vou supor que aqui dentro tem um buffer de dados e essa página está mapeada nessa moldura aqui. Até aqui não tem nada de especial, a gente já estudou tudo isso. Mas vamos supor que no aplicativo 2 eu tenho uma área equivalente de memória. Então poderia ser uma matriz, um vetor, algo assim. E a gente acaba mapeando essa área aqui para a mesma moldura. Pronto, voilà. Como que a gente faz esse truque? Com a ajuda do sistema operacional. Aí vai ter uma série de chamadas lá para a API que vão permitir esses dois programas compartilharem uma única moldura. Deixa eu exemplificar o funcionamento disso aqui. Imagine que o aplicativo 1 resolve escrever a letra X dentro desse buffer. A CPU vai executar essa instrução, então, vai conversar com a MMU para escrever o X aqui no buffer, mas a gente já sabe que a MMU vai fazer uma tradução de endereço, e embora a CPU pense que tenha escrito aqui, na realidade, essa escrita em memória vai acessar lá a moldura da RAM, e o X vai ser gravado aqui na RAM física. Lembra, isso aqui é memória virtual, memória de mentira, né? Aí, alguns momentos depois, a gente tem chaveamento de tarefa. Estou trabalhando aí com um sistema que é multiprocessamento. A CPU tem um registrador IP que fica chaveando de um programa para outro, né? Chaveou para aplicativo número 2, vai executar o aplicativo número 2. E no aplicativo número 2 aparece uma instrução de leitura. O aplicativo quer ler a informação que está no buffer. A CPU, ao executar essa instrução de leitura do aplicativo 2, vai tentar acessar essa posição, porque é de onde o aplicativo quer fazer a leitura, mas a CPU está conversando com a MMU faz a tradução de endereço e vai parar nessa página aqui. E ao fazer a leitura, vai descobrir que aqui dentro tem o valor X. Então deve estar entendido aqui que, embora na memória virtual a gente pareça ter duas páginas separadas, na verdade, lá na memória física é uma moldura só. Então pronto, a gente acabou de criar um mecanismo aqui que permite esses dois aplicativos interagirem e trocar dados. Existem outras maneiras para que dois programas possam conversar durante a execução? Sim. Esses dois programas poderiam abrir um arquivo e compartilhar esse arquivo em disco. Esses dois programas poderiam usar a rede. Então, envia mensagem de rede de um aplicativo para o outro. Isso pode parecer estranho, mas no fundo, como o endereço IP vai ser o mesmo, isso aqui não vai chegar nem sequer na placa de rede, vai trafegar só por buffers internos do sistema operacional. Então é uma comunicação muito veloz. E uma última maneira de conversar seria um mecanismo de sinais, que também permite um aplicativo mandar uma mensagem para o outro, né? Então está aqui 4 maneiras. Aqui nós estamos falando de compartilhamento de RAM, mas veja que a gente tem outros métodos aí para programas conversarem entre si. Segunda ideia, o segundo mecanismo que eu quero examinar rapidamente aqui, é uma coisa chamada fork, e que vem lá do mundo Unix, mas que depois existiu nos seus derivados como Linux também. Fork, acho que vale a pena eu representar inicialmente com um diagrama aqui. A ideia de fork é parecida com isso aqui. Como assim? Fork é garfo em inglês, nós estamos falando a respeito de bifurcação, e a ideia básica consiste em um programa bifurcar. Bifurcar como? Criando um clone dele mesmo. Fork é uma chamada do sistema operacional. A partir do momento em que um programa executa essa chamada fork, passa a existir na memória uma cópia idêntica desse programa. Eu vou desenhar rapidamente isso aqui.
CPU, como sempre, memória RAM e a nossa memória virtual aqui no meio. Dentro dessa memória virtual eu tenho um aplicativo rodando. E lá pelas tantas, esse aplicativo executa essa chamada fork. O resultado disso vai ser a criação na memória virtual de um clone desse aplicativo. É uma cópia exata dele. Mesmo conteúdo das variáveis, obviamente as mesmas instruções. Então, tudo que tem aqui a gente copia para cá. Só que essa cópia pode ser feita de uma forma extremamente eficiente se a gente lembrar, primeiro, que essa memória em azul aqui é falsa, e segundo, que eu tenho uma tabela de páginas que aponta para a memória física. Então, primeira coisa, esse aplicativo aqui reside na memória física, e para simplificar a nossa conversa aqui nesse momento, vamos dizer que as 3 páginas do aplicativo estão carregadas em 3 molduras da memória. Desse jeitinho aqui. Pronto, o aplicativo está funcionando, a CPU está acessando ele, está tudo em ordem. No momento em que esse aplicativo executa a chamada fork, o que vai acontecer é uma mudança na tabela de páginas. Na memória RAM nós não precisamos mudar nada. Lá na tabela de páginas, nós separamos entradas para um novo aplicativo e fazemos apontar para a memória física desse jeito aqui. Como eu disse, nós estamos criando um clone exato do programa. Agora eu tenho 2 cópias funcionando e eu tenho o registrador IP pulando de uma cópia para outra. Eu tenho os 2 programas funcionando ao mesmo tempo com os mesmos dados. Você poderia dizer, olha, isso aqui é muito estranho, para que eu vou ter 2 vezes o programa na memória e essas 2 cópias estão fazendo a mesma coisa, porque afinal elas são idênticas. Eu vou procurar responder isso, então preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Suponha que aqui dentro a gente tenha instruções como, por exemplo, sorteio de um número aleatório. Então eu posso ter sorteios diferentes. Ou uma outra ideia, a gente vai ler alguma coisa do teclado ou ler da rede. E eu falei, a gente está fazendo alternância de execução, né? Então, de repente, eu chaveio para um aplicativo, digamos que eu chaveio para o clone, e que o clone gere um número aleatório, ou então que eu chaveei para o clone e que ele vai fazer uma leitura de teclado. Enfim, qualquer coisa dessa natureza. E aí esse clone resolve então escrever um dado na memória, ele vai escrever um valor X aqui, certo? Presta bem atenção agora. Quando foi feita essa modificação da tabela de páginas aqui, todas as molduras foram marcadas com uma proteção contra escrita. Então, se alguém tentar escrever na memória, isso vai gerar uma exceção e chamar o sistema operacional. Quando o clone tentar escrever o X, o sistema operacional vai ser alertado a respeito disso. E nesse momento, o sistema operacional vai fazer o seguinte. Vai abrir uma nova moldura aqui. Vai copiar todo o conteúdo antigo, original da moldura, para essa nova moldura. E depois ele vai atualizar a tabela de páginas. Então, isso aqui deixa de existir. A partir do momento em que o clone tentou escrever o X, esse clone ganhou uma página só para ele na memória, lá onde ia ser escrito esse valor, enquanto o aplicativo original continuou com a sua página original intocada. Compreendido? Então agora nós temos o programa e o clone, só que eles têm dados diferentes. Né? Vou tentar frisar isso aqui, que a tabela de páginas está apontando para uma página que agora é privativa do clone.
Esse mecanismo aqui é conhecido, vou colocar aqui em cima, como CAL, que é Copy on Write. Então, no momento em que a gente ia escrever na memória, no momento em que eu fui escrever o X, o sistema operacional copiou a página, fez uma cópia separada, de maneira que agora o clone tem uma cópia separada da página, o aplicativo original tem a página dele, e agora os dois podem seguir caminhos um pouco diferentes, digamos assim, cada um com o seu conjunto de dados distinto. Eu sei que o mecanismo todo parece assim um pouco, talvez complicado demais, mas o fato é que fazer fork e depois usar o call é uma maneira simples de você conseguir paralelismo na memória, de você duplicar um aplicativo. Essa pode ser uma técnica de programação para resolver um problema. E depois isso aqui vai ser usado para que um programa possa disparar outro programa. Eu sei que continua parecendo um pouco complicado demais como solução, mas para um sistema operacional, né, lá atrás, em 1970, já tinha todo esse maquinário de memória virtual pronto na mão. O que consta é que implementar o fork, o call, e possibilitar assim que um aplicativo criasse outro, que a ideia vai ser a gente jogar fora o clone e colocar um outro programa por cima. Na época foi fácil implementar desse jeito. Fork call é um mecanismo que existe até hoje no Unix e no Linux também. Se você achou que essa explicação aqui sobre fork foi muito rápida, você não está enganado. Eu peço um pouco de desculpas por isso, mas o objetivo aqui é falar rapidamente sobre alguns tópicos, como eu tinha prometido no início. A gente não vai aprofundá-los, tá? Eu só quero apresentar e dar um conhecimento geral a respeito. Próximo tópico que eu vou falar, como eu acabei de mencionar a ideia de um programa poder criar um outro programa, então inicialmente um programa cria um clone e depois o clone pode chamar um outro programa. A gente tem, primeiro, uma coisa chamada PID, que é a sigla para Process Identification. Identificador de processo. Todos os programas que estão lá na memória do computador, editor, navegador, jogo, etc., recebem um PID. Você pode pensar nisso como se fosse o CPF de um aplicativo na memória. E usando esse número de CPF, digamos assim, o sistema operacional consegue trabalhar com esse aplicativo. Ele não vai tratar os aplicativos pelo nome, como nós fazemos. Ele vai tratar por esse número identificador. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, essa palavrinha process. Ao longo de todo o conteúdo que eu tenho exposto, eu uso, assim, de maneira livre, palavras como aplicativo e programa. Então, vai um alerta aqui. Vou deixar sinalizado. Tecnicamente, em sistemas operacionais, a palavra que a gente utiliza é processo. Processo é um programa que está carregado em execução na memória, tá bem? Programa é aquilo que a gente tem guardado no disco, um arquivo que está lá parado contendo instruções. A partir do momento que a gente carregou na memória e começou a executar, a nomenclatura certa seria processo. Eu acho que fica um pouco repetitivo dizer processo, processo e processo. É verdade que em ciência e engenharia a gente prefere repetir do que ficar inventando palavras, porque é mais preciso. Mas eu vou tomar essa liberdade, já tenho feito isso desde os primeiros conteúdos, e vou intercalar às vezes as palavras programa e aplicativo, tá? Mas lembre então que processo é tecnicamente o nome correto disso, um programa que está em execução. Pois bem, os processos têm um identificador e uma vez que um processo A, então vamos colocar aqui, uma vez que um processo A pode disparar um processo B, né, colocar para funcionar um processo B, a gente tem uma espécie de
de relacionamento aqui, a gente costuma falar em processo pai e processo filho. Nós acabamos de ver num slide não, né? Nessa figura anterior, que um aplicativo pode criar um clone, e isso aqui pode ser útil para a gente desenvolver alguma ideia de paralelismo no programa. Posteriormente, esses dois indivíduos aqui poderiam pedir para o sistema operacional para compartilhar uma página e poder trocar dados. Então, nessas situações, um aplicativo tem que conhecer o outro, né? Eles têm que saber quem é quem. Então, a gente tem o processo pai, que tem o seu próprio PID, tem o processo filho, que tem um PID também. E dentro de um processo, então digamos que eu tenho aqui uma fichinha de informações para cada processo, essa ficha é mantida pelo sistema operacional. Aqui eu encontro o PID do processo, mas eu encontro também uma coisa chamada PPID, que é o Parent PID, né? Qual é o identificador do pai desse processo. Isso vale para todo mundo e um programa pode consultar essa informação e ela pode ser útil em algumas ocasiões. Se a gente for seguir essa cadeia aqui, a gente acaba chegando no primeiro processo do Unix, é um cara chamado init, né? É o processo número 1. Uma outra coisa, tem muita coisa para falar a respeito disso aqui, mas eu vou mencionar só mais uma. O processo filho herda algumas características do processo pai. Então, um exemplo importante, se o processo pai abriu um determinado arquivo, arquivo.txt, e esse processo pai está fazendo operações com esse arquivo, o processo filho também enxerga esse mesmo arquivo aberto, né? Abrir um arquivo significa pedir para o sistema operacional verificar se a gente tem direito de acesso, tem que criar um buffer na memória, achar o arquivo em disco, e depois a gente começa a ler, escrever e a informação está disponível, né? Se o arquivo já está aberto e o processo pai cria um processo filho, o processo filho já está de posse dessa informação. Bem? Próximo tópico, que eu também vou descrever rapidamente. Esse vídeo aqui é um sobrevoo de ideias. Depois, se você se interessar a partir disso aqui, você pode procurar mais informação, mais literatura. Próximo tópico que eu quero falar rapidamente é a ideia de redirecionamento. A partir do momento em que a gente dispara um processo, que a gente coloca um programa para funcionar, então vamos fazer isso aqui. Lá dentro do sistema operacional, esse aplicativo vai ganhar uma série de informações, o SO vai criar uma série de tabelas internas aqui que descrevem o funcionamento desse aplicativo. Posição dele na memória, conteúdo dos registradores, quem que é o usuário dono desse programa, se ele tem conexões de rede aberta, se ele tem arquivos abertos, etc. No caso dos arquivos em particular, e pensando no sistema Unix e no derivado Linux, a gente vai encontrar uma tabela aqui dentro do SO, uma tabela para este aplicativo. E dentro dessa tabela nós temos a série de arquivos abertos por esse programa aí, tá bem? Dentro dessa tabela aqui, uma coisa interessante que nós temos, a tabela é numerada. Então, a gente está falando aqui a respeito de descritores de arquivo, descritores que a gente obtém com a função open, já deve ter sido comentado anteriormente. O primeiro descritor, ao invés de apontar para um arquivo de verdade, ele aponta para stdin, que é entrada de dados. E o próximo descritor, ao invés de apontar para um arquivo de verdade, ele aponta para stdout, que é saída. Em outras palavras, isso que eu marquei aqui em vermelho, na verdade são o teclado
e a tela do computador. Conforme já foi comentado anteriormente também, dentro do Unix existiu a ideia de representar periféricos como se fossem arquivos. E eles estão colocados aqui dentro dessa tabela. Em outras linhas da tabela, a gente pode ter arquivos, entre aspas, de verdade, que esse programa resolveu abrir. Agora veja só, suponha que o nosso aplicativo resolva executar a função get, que lá em linguagem C serve para ler o teclado. A execução dessa função get aqui vai estar ligada, então, diretamente a esse pseudo-arquivo, digamos assim, 0 nessa tabela, que é o stdin. Perfeito? Então, o get está tentando ler alguma coisa do teclado. Vamos falar agora, então, a respeito da ideia de redirecionamento. Se a gente pensar um pouquinho sobre o significado da palavra redirecionamento e você analisar essa figura que eu estou fazendo, talvez você até já desconfie do que vai acontecer. O sistema operacional permite, através de alguns caminhos, a gente não vai alongar aqui o vídeo, eu não vou explicar como isso é feito, mas é fácil descobrir depois. O sistema operacional permite alterar esses ponteiros aqui, de maneira que a gente pode, no lugar de stdin, lembre-se, stdin normalmente seria teclado. No lugar de stdin eu posso plugar um arquivo aqui. E se a gente conectar um arquivo nesse lugar, então vamos dizer assim, documento.txt. O que é que vai acontecer agora? Quando esse aplicativo executar a função get, o aplicativo acredita que está lendo o teclado. Na verdade, graças ao redirecionamento, e foi uma mudança que aconteceu aqui nessa tabela, esse aplicativo vai acabar recebendo dados de um documento, de um arquivo que está gravado em disco. Então, cada execução da função get vai ler uma nova linha desse arquivo. A gente consegue fazer a mesma coisa com a saída. stdin é conhecido como entrada padrão, stdout é conhecido como saída padrão. A saída padrão é vídeo. Normalmente, a função put vai descarregar suas informações na tela do computador, correto? Mas a gente também pode redirecionar isso aqui e acabar mandando isso para algum arquivo de saída. O resultado seria o seguinte: todas as execuções de puts, ao invés de escreverem na tela, iriam descarregar dados no disco. A gente não ia ver nada escrito na tela do computador. E, finalmente, o último truque a respeito de redirecionamento, aí me permita escrever separado aqui no canto da página, existe ainda uma outra ideia chamada de pipe. Pipe em inglês é tubo, certo? Imagine que a gente consiga, e na verdade a gente consegue fazer isso, a gente consegue mudar essas conexões aqui, de maneira que stdin e stdout conectem diferentes programas. Então, a partir disso, nós podemos fazer assim: um aplicativo aciona a função put, escreve alguma coisa, e um outro aplicativo chama a função get e vai ler esse resultado. Então, a gente está trocando teclado e tela por comunicação entre dois programas. Se nós voltarmos aqui a uma imagem anterior, lembra que tínhamos falado a respeito de compartilhamento de memória e tinha sido dito que dois aplicativos podem compartilhar uma página, né, compartilhar uma moldura para trocar informação. Podiam fazer também troca de dados por meio de um arquivo, troca de dados usando rede, troca de dados usando um mecanismo de sinais. E agora a gente descobriu que tem essa coisa também chamada pipe, que funciona em cima desse mecanismo aqui, basicamente em cima desse mecanismo de redirecionamento. Então, várias maneiras diferentes para a gente colocar programas trocando informação entre si. Vamos agora ao último tópico desse vídeo rápido,
último tópico que nós estamos sobrevoando. E vai ser sinais. Mais uma vez, eu vou falar de uma maneira bem sucinta, bem resumida. Tudo que nós conversamos até aqui mereceria mais tempo de explicação, mas a intenção desse vídeo aqui é falar rapidamente mesmo e deixar para tratar qualquer detalhe assim mais aprofundado fora do vídeo, tá? Eventualmente você vai pesquisar isso. A respeito de sinais, então, vamos começar com, mais uma vez, um desenho, que dessa vez vai ser assim. Temos aqui um aplicativo, um editor de textos, tá bem? Esse editor de textos está sendo empregado para a gente escrever alguma coisa. E durante o funcionamento do editor, ele tem que conversar o tempo todo com o sistema operacional, fazer pedidos para esse sistema, por meio da API. E a gente já conversou a respeito disso tudo. Então o editor pede para o sistema operacional para utilizar a tela, o editor pede para o sistema operacional para ler o teclado para ele. Eventualmente esse editor pode precisar de uma conexão à internet para alguma coisa. Na hora de gravar dados no disco tem que pedir para o sistema operacional outra vez, etc, etc, etc. A gente já sabe isso. O editor depende completamente do SO para poder funcionar e fazer tudo o que ele precisa. Então nós temos um mecanismo de chamada, a gente já estudou isso, não é uma chamada de rotina comum, é uma chamada assim um pouco especial, por motivos que nós já comentamos também. Agora considere assim, a pessoa está lá utilizando o computador dela em casa, um notebook, um computador de mesa, né? Aí resolve desligar essa máquina, tá? Então, usuário, vamos desenhar o usuáriozinho aqui, tá lá o usuário, e ele resolve acionar um botãozinho de desligar o computador. Você já deve ter visto isso acontecer. Quando a gente aciona esse comando para desligar, bom, normalmente a gente faz isso numa tela, né? Se você desligar a máquina no botão de energia mesmo, a máquina apaga e pronto, acabou a nossa conversa. Mas se você pedir para o sistema operacional para executar isso, né? Eu sou um usuário, olha, sistema operacional, estou fazendo logout, estou desligando o computador. Você já deve ter presenciado isso. Quando a gente faz essa ação, quando um usuário faz essa ação, eventualmente um programa como editor de texto abre uma janela na tela e fala para a gente assim, escuta, eu tenho dados aqui que não foram gravados em disco ainda. Você deseja que eu grave esses dados ou fica por isso mesmo? Ele vai, pluf, abrir uma janelinha. Você já deve ter visto isso acontecer. Mas isso é curioso porque a ação do usuário aconteceu aqui com o sistema operacional, não foi com o editor. E é curioso que o editor fique sabendo dessa ação. A gente vai imaginar o quê? Bom, o SO teve que avisar esse editor de texto dizendo, olha, é o seguinte, eu estou indo embora, né? Tá fechando o expediente aqui, então resolva o que você quer fazer da vida porque o computador vai ser desligado. E é verdade, vai existir essa comunicação do sistema operacional em direção ao programa. É uma chamada do sistema para o editor. Isso implica que aqui no editor de textos tem que ter uma função para receber essa chamada. E como essa chamada aqui vai no sentido inverso do que a gente espera normalmente, porque afinal de contas o normal é um programa pedir algo para o sistema operacional, não o contrário. Aqui a gente tem uma coisa que costumamos chamar de callback. É uma chamada de volta, né? Uma chamada de retorno. E a implementação disso aqui não é exatamente trivial, porque afinal de contas o sistema operacional está em modo privilegiado e ele tem que fazer uma chamada descendo para modo usuário. A coisa pode complicar mais ainda, porque essa função F, que atende essa chamada,
pode precisar do sistema operacional para fazer algumas coisas, né? Então, teria que voltar ao modo privilegiado, volta para a função F, volta para o SO. A coisa fica assim, um pouquinho delicada para gerenciar, mas enfim, isso é feito. Isso aqui é a essência do que a gente chama do mecanismo de sinais, implementado lá no Unix, copiado no Linux. Dentro do Windows a gente tem alguma coisa semelhante também. Esse mecanismo de sinais funciona fundamentalmente de maneira que o SO possa avisar um aplicativo que algo está acontecendo. Esse algo geralmente é uma catástrofe. Esse algo geralmente leva a terminar a execução do aplicativo. Alguns sinais podem ser tratados pelo programa, não todos. Tem sinais que, uma vez gerados, causam o término do aplicativo de qualquer maneira. Alguns sinais podem ser capturados e resolvidos aí pelo aplicativo. E o mecanismo também existe suportando a ideia de que um programa consiga falar com outro programa, ou um aplicativo consiga falar com outro aplicativo, né? Então, seria possível o editor fazer uma chamada para o sistema operacional dizendo: olha, SO, por favor, mande uma mensagem lá para o meu amigo, programa número 2. E o SO, tudo bem. E o SO faz uma chamada para o programa número 2 dizendo: olha, o editor falou alguma coisa aí para você. Né? Mais ou menos assim. Tá? Então, uma visão bem geral desse mecanismo de sinais aqui. Isso conclui o vídeo. Eu avisei que ia ser só um sobrevoo. A intenção não é conhecer profundamente todos esses conteúdos aí, mas a rigor saber da existência deles. Como foi bastante coisa e falada bem rápido, eu sugiro, como sempre, você fazer uma revisão. Sugiro anotar por escrito todos esses tópicos, né, e o essencial do que foi conversado aqui.